Olá, meu nome é Matheus Antunes Palmieri e eu vou apresentar o trabalho Práticas de Mineração de Dados, Considerações sobre os Dados Abertos Governamentais em Londrina. O objetivo desse trabalho é examinar o conjunto documental do Portal de Transparência da Prefeitura Municipal de Londrina, convertendo a informação não estruturada em um modelo entidade e relacionamento, e em seguida em um modelo de rede. Para tanto, nós tivemos como ideias centrais os silos de informação de Jacinto et al. 2022, que considera silos de informação como aglomerados de dados não estruturados oferecidos em diferentes formatos. Também consideramos a teoria autor-rede, que propõe que ou seguimos os teóricos sociais e iniciamos a jornada determinando de início que tipo de grupo e nível de análise iremos enfatizar, ou adotamos os procedimentos dos atores e saímos pelo mundo rastreando as pistas deixadas pelas atividades deles na formação e desmantelamento de grupos. Também nos pautamos em Bardan, em relação à análise de conteúdo, e análise computacional de conteúdo de Krippendorff, onde Krippendorff faz uma consideração sobre a análise de conteúdo tradicional, onde a análise computacional de conteúdo permite um processamento maior de dados em um menor tempo. E também consideramos o ciclo analítico da mineração de dados de Oliveira, Guerra e McDonnell, 2018. Em relação à metodologia, por fonte de coleta de dados, nós recorremos ao Portal da Transparência da Prefeitura de Londrina, na seção de Contabilidade e Finanças, onde nós nos direcionamos às despesas e escolhemos despesas pagas. E na sequência nós definimos a entidade como a Prefeitura Municipal de Londrina no exercício de 2022. Depois da seleção da Prefeitura do município de Londrina enquanto entidade, o exercício 2022, nós limitamos a pesquisa a 1 de janeiro de 2022 até 9 de 9 de 2022. Assim, cada mês comporta vários PDFs, vários dias onde houve notas de pagamento. Aqui está um exemplo de documento, Aqui no caso é um documento do dia 28 de 1 de 2022, a página 1 de 616 notas de pagamento ou de estorno que continham nesses PDFs. Nós temos aqui a individualização do credor-fornecedor, a data do documento, a página, algumas informações sensíveis, a classificação da despesa, histórico de empenho informando como o recurso foi gasto, em que o recurso foi gasto, e o valor da nota, o valor final da nota descontado a retenção. Em relação à metodologia, os procedimentos desenvolvidos envolveram Python, OpenRefine, LibreOffice e o Geth. No Python, nós executamos o download dos PDFs, também fizemos o split das páginas para individualizar os itens documentais, e na sequência nós convertemos os PDFs para TXT. No OpenRefine, nós desenvolvemos o tratamento dos dados usando linguagem GRIL e regex, e em seguida, ao levar para o LibreOffice, nós procuramos desenvolver os relacionamentos entre os atores identificados nesse domínio. E, por fim, a visualização dos dados se deu através de grafos usando o software Geth. Em relação aos problemas de processamento encontrados ao longo do desenvolvimento desse trabalho, nós nos deparamos com limitações de software e hardware, sendo que as limitações de hardware se tratam da carência de recurso tecnológico para a gente desempenhar o processamento dos dados. Em relação à limitação de software, envolveu a dificuldade de se conseguir extrair do software as tabelas, não apenas por limitações de hardware, mas porque o volume a ser processado era tamanho que nós tivemos que encontrar outras formas para conseguir extrair do LibreOffice as tabelas de relacionamento. Em relação aos resultados,
Quanto ao download efetuado pelo Python, nós obtivemos 252 PDFs. Então esse é o corpus inicial. Desses 252 PDFs, quando nós efetuamos o split, nós identificamos 655 notas de estorno e 62.792 notas de pagamento. E nos inclinamos nas notas de pagamento porque é efetivamente para onde o dinheiro tem ido. Também identificamos dados faltantes no momento do tratamento dos dados. Aqui segue um exemplo de dados faltantes. Esse é um documento, é uma nota de pagamento do dia 14 de 4 de 2022. Está na página 217 do PDF, onde um credor recebeu um valor específico, mas não há descrição no histórico de empenho. E como a nossa análise se inclinou, né, o filtro da análise que foi necessário ser realizado se voltou no histórico de empenho, então esses documentos com dados faltantes foram descartados da análise, não fizeram parte da análise. Por resultado, também oferecemos um modelo simplificado de entidade e relacionamento, onde nós procuramos evidenciar a relação N para N, que será o fundamento para o desenvolvimento da metodologia. Então, os documentos, eles possuem secretarias e credores. E as secretarias podem ter diversos credores e os credores podem se relacionar com várias secretarias. Então aqui nós temos a nossa relação N para N, que será o fundamento para o desenvolvimento da metodologia. Então, com base na aplicação de algoritmos de modularidade, centralidade e agrupamento, nós chegamos nesses grafos. Esse é um dos grafos. Ele apresenta o mapeamento da relação de latência entre credores e secretarias a partir da seleção de documentos contendo o termo software no histórico de empenho. Então, como anteriormente eu relatei, em virtude dos problemas de processamento, nós tivemos que restringir a quantidade de itens documentais a serem analisados. E nós fizemos isso a partir do histórico de empenho, focando a análise em um tema específico, no caso software. Então, esse grafo ele tinha o objetivo de identificar padrões e tendências de gastos relacionados a essa área. Essa seta bidirecional, ela indica que nós podemos ler o grafo a partir de vários caminhos. No caso aqui, nós temos 4 comunidades identificadas pelo algoritmo de modularidade e elas estão representadas com cores diferentes. O credor número 2, nós podemos ver que ele tem um alto grau de relacionamento com os outros credores. O próximo grafo, ele apresenta um mapeamento da relação de latência entre credores e secretarias a partir da seleção de documentos contendo o termo software e impressora no histórico de empenho. Aqui também nós temos setas bidirecionais que indicam comunidades e credores se relacionando através das secretarias de diferentes formas. Esse grafo, no caso, ele objetivou demonstrar possíveis sinergias entre as áreas de software e impressão, possibilitando a otimização de recursos e a redução de custos. E por fim, nós também apresentamos um mapeamento da relação de latência semântica entre os termos candidatos a partir da seleção de documentos contendo o termo subvenções sociais no histórico de empenho. O objetivo desse grafo é identificar a existência de fatores específicos influindo na distribuição de recursos para cada um dos grupos. Então aqui nós podemos observar os termos que compõem o histórico de empenho. Lembrando que nós filtramos os documentos que continham o termo subvenções sociais. E aqui nós encontramos 2 grupos influindo nesses documentos que contêm, que se voltam, né, a contemplar, a registrar os gastos referentes às subvenções sociais no período hora em estudo. Em conclusão,
Por principais contribuições que esse trabalho apresenta, nós trazemos a questão de que cabe à arquivologia desenvolver metodologias e ferramentas para análise e interpretação de dados arquivísticos por meio da mineração de dados públicos, garantindo sua preservação e acessibilidade a longo prazo. Também consideramos que a transparência governamental e a melhora da análise quantitativa das relações propostas estão condicionadas à análise computacional de silos de informação. Então esse trabalho ele oferece uma forma de se lidar com os silos de informação. E assim a arquivologia tem papel de suma importância no desenvolvimento de políticas públicas, práticas de transparência e acesso à informação, promovendo a participação cidadã e a democracia. Futuros trabalhos se voltarão ao estreitamento do diálogo entre a arquivologia e os métodos analíticos para realizar a crítica necessária à dinâmica democrática atual e também o desenvolvimento de observatórios de dados públicos. Essas são as nossas referências e muito obrigado.